as estratégias da China, então, para impulsionar as empresas, especificamente de tecnologia na Bolsa de Valores da China. Como funciona essa estratégia? Como funciona o racional de um Estado socialista sobre Bolsa de Valores? Qual que é o objetivo dela? É só adquirir crédito? É só para as empresas crescerem e roubarem dinheiro de investidores estrangeiros? Vamos entender exatamente como funciona e por que as empresas entram na Bolsa de Valores e por que um Estado socialista tem Bolsa de Valores e ainda mais. Por que ele utiliza dela? Quais são as vantagens dela? Eu vou explicar então certinho aqui o racional no meu computador, que fica mais fácil para você entender. Opa, então vamos explicar como é que funcionam as estratégias do Estado, principalmente do Estado chinês, né? Como funciona, ele funciona em relação à Bolsa de Valores e como que ele influencia principalmente as empresas na Bolsa de Valores, principalmente de tecnologia, tá? Eu vou falar aqui que foi onde eu fui mais a fundo. O que isso quer dizer? Como que o Estado chinês vai influenciar a Bolsa de Valores, cada uma delas, como vai funcionar toda a sua estrutura e como ele funciona no mercado financeiro por completo. Se você quiser entender como funciona todo o mercado financeiro, há mais 3 vídeos anteriores a esse, onde eu vou explicar tudo isso para que você possa entender agora essas estratégias de uma maneira mais completa. Lembrando sempre que tem um artigo científico escrito por mim, junto ao meu orientador, como um plano de final de trabalho, onde eu explico por completo, cientificamente, com as referências, etc. Vamos então para os planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? Os planos quinquenais são planos estabelecidos pelo Estado, ou seja, é um planejamento de Estado que define a cada 5 anos o que o Estado vai fazer, ou seja, o chinês ele define a cada 5 anos o que ele vai fazer para os próximos 5 anos. Define objetivos tanto ambientais, econômicos, financeiros, sociais. Isso é feito desde a sua revolução. Desde a revolução do Partido Comunista, eles fazem esses planos quinquenais e até o momento têm se mostrado eficazes. Então vamos abordar eles mais especificamente. Em relação então ao plano quinquenal, eu trouxe aqui para vocês o último plano quinquenal, uma estratégia dentro do último plano quinquenal. Lembrando que o plano quinquenal do Estado chinês ele aborda meio ambiente e outras coisas. Eu preguei aqui o que tinha em relação ao mercado financeiro, em relação às empresas que eu vou ajudar vocês, para você que investe na China. Então, no 14º plano quinquenal definido, na última reunião, definida estratégia de dupla circulação, que tem o período então de 21, que é esse ano, até 2025, o Estado chinês definiu 2 coisas essenciais: a capitalização estrangeira e a menor quantidade de exportação. Por que a capitalização estrangeira, Ivan? Como eu demonstrei nos últimos 3 vídeos, eu recomendo fortemente que você assista, a Bolsa de Valores da China e o mercado em si está se abrindo. Se abrindo em que sentido? Está permitindo investimento estrangeiro mais forte. Antigamente você precisava de certificado, precisava de outros através de um banco de investimento, era extremamente regulado. Ele está se abrindo para permitir que tanto pessoas físicas e pessoas jurídicas mais facilmente entrem na bolsa como investidor para aproveitar essa onda de crescimento chinês. Mas por que ela quer fazer isso? Ela quer crédito. Ela quer crédito e financiamento. Por que ela quer crédito e financiamento? O primeiro motivo, ela quer diminuir o risco, porque uma vez que você compartilha os riscos, você consegue uma diminuição em relação ao seu risco e aumenta a sua recompensa, entre aspas, né? Permitindo com que ela não seja a única, o Estado em si, a investir no próprio mercado e tenha apoio de investimentos estrangeiros. Isso não depender somente das pessoas estabelecidas no seu último Estado. E qual que é a função, então, da diminuir a exportação? Aqui fica muito claro. A China ela tem a maior população do mundo, para quem não sabe. Quase 30%, 25% naquela região da Ásia ali, né? Junto da China, a população mundial. Por ela ter a maior população do mundo, apesar de estar em decreção, ou seja, está diminuindo atualmente, não está com tanto aumento de população assim, eles possuem uma grande vantagem. Eles podem se fechar dentro da própria economia e vai ter bastante consumidores para os próprios produtos. Então por que ela quer diminuir essa exportação? É uma palavra-chave dentro dessa dupla circulação, que a partir do momento que você analisa ela, fica claro: independência. Por que ela quer independência? Lembra na pandemia, quando os Estados Unidos se fechou completo? Por causa do coronavírus e restrições, houve embargos econômicos. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho não, eu tenho certeza. Embargos econômicos, eles permitem que os Estados Unidos, exemplo, que é um grande fornecedor de chips para a China, de chips de alta tecnologia, processadores de integração tecnológica,
não vender mais para ela. Ou seja, como uma forma de defender a economia estadunidense e aumentar seu poder, ela deixa de vender para a China. E a China, por não ter o conhecimento desses chips específicos, ela é obrigada a se virar. Foi isso que ela fez. A partir dessa dupla circulação, ela quer se fechar na própria economia, se protegendo de possíveis recessões financeiras, embargos econômicos, a partir de outros países, e conseguir em si mesma um desenvolvimento econômico e uma melhor através da capitalização estrangeira, ou seja, ela diminui a exportação e aumentou a sua capitalização. Mas vamos entender mais no fundo por que ela fez isso? Bom, então por que a China estabeleceu o plano de dupla circulação? Vamos analisar mais de perto em relação às empresas, por que isso funciona. A China, ela, como eu disse, ela controla grande parte do mercado. Ela é soberana em seu reino, literalmente. E ela que planeja e define os objetivos pelos quais as empresas têm que se estabelecer se não quiser ser punidas. Eu dou exemplo do meu trabalho de artigo científico da Didi e da GS Edu. Se você quiser mais a fundo, não vou comentar sobre aqui agora. Mas vamos lá. Esse planejamento do Estado que eu acabei de explicar para vocês de quinquenais, ele define, entre outras coisas, planos regionais por regiões, ou seja, por províncias, que é o que vale a cidade aqui no Brasil, por cidades, posso dizer assim. Então, cidades ou estados, em relação a isso, ela define também investimentos, quais investimentos que ela vai priorizar como estado. E eu não digo aqui, quando eu falo em investimento, não divido só em dinheiro, tá? Investimento em pessoas. Atualmente, a China está facilitando que as pessoas se formem, ou seja, dando prioridade, ajuda de custos e melhorando suas próprias escolas, que atualmente não custam mais, para se formar em tecnologia. Quando eu digo tecnologia, eu digo inteligência artificial, eu digo também em relação principalmente à matemática, a desenvolvimento, a desenvolvedor, né, que fala desenvolvedor tanto de jogos como de outros. É isso que ela está focando, desenvolvimento de pessoas. Mas como é que ela faz isso junto a universidades? Esses 3 itens aqui formam um pilar. Mas por que universidades? Por exemplo, se a empresa tem um problema, ela não consegue resolver, ela pede ajuda da faculdade para que escreva artigos científicos de como é possível resolver esses problemas. Assim nós criamos um tripé de investimentos, planejamentos de Estado e universidades para desenvolver essas empresas. Quais empresas? Empresas que dominam a integração tecnológica. Eu dei um exemplo claro no meu trabalho que seria integração tecnológica, mas são aquelas empresas que dominam a sua área por completo. Elas já dominam a mais alta tecnologia existente em seu ramo. Exemplo, uma empresa de processador que domina o processador mais alto. Então ela busca desenvolver melhor ainda. Então ela pede ajuda de universidade, investimento e Estado. Em relação ao investimento aqui, eu vou dar um toque mais complexo, que existe um tal de pool de patentes lá na China, tá? Onde existe um pool, onde cada um de seus atores pode utilizar-se de propriedade intelectual. Então, propriedade intelectual na China muitas vezes é compartilhada, apesar que a lei define por pessoa, mas na prática funciona compartilhamento. O que acontece? Uma empresa que desenvolve uma nova tecnologia, ela vai abrir patente internacionalmente, mas essa patente fica disponível para toda a região. Isso causa o quê? Uma guerra comercial das empresas, porque todo mundo vai poder utilizar essa nova tecnologia, sobrando realmente só as melhores dentro da região. Eu chamo tudo esse processo dentro do artigo de ecossistema produtivo, e é isso que a China está criando com essas estratégias dela. E eu espero que tenha ficado claro em relação a como é que funciona então o mercado e essas estratégias, mas vamos abordar como ela funciona na prática, as suas lógicas. E mudei a câmera novamente. Mas vamos explicar então como é que funciona essa lógica então de mercado, como eu disse, essas estratégias que eu demonstrei para você de ecossistema produtivo, junto com o mercado financeiro, que eu expliquei nos últimos 3 vídeos. Como eu disse, se não viu, veja lá. Enquanto o Estado fornece todas essas estratégias de desenvolvimento de Estado, com pool de patentes, como expliquei anteriormente, com investimento em pessoas, com investimentos em empresas, com associações, né? Tudo isso, essa lógica do Estado, ela permite estratégias voltadas a promover emprego, a promover produtos revolucionários para a China em geral e a promover um bem-estar social chinês, uma melhora da vida do próprio chinês por si só. Essa é uma estratégia, eu chamo isso de estratégia de Estado, onde o Estado busca desenvolver a própria estrutura, emprego, qualidade e remuneração das pessoas em volta. E a lógica do mercado? Enquanto a lógica do Estado atinge na primeira etapa, na segunda etapa nós vamos ter a lógica do mercado. O que é essa lógica do mercado? São empresas que vão buscar através do livre mercado soluções para ajudar problemas, onde vão priorizar não a criação de empregos, a lógica, a ilustração, mas vão priorizar o lucro.
tá, como principal fator. Não só isso, mas buscando então, através dessa concorrência, se desenvolver com o quê? Com empréstimos do mercado, se financiando através do mercado, quando você não tem dinheiro, quanto uma startup, por exemplo, vai buscar recursos. E essa é a segunda lógica do mercado, diversificando e permitindo que uma maior compreensão em relação aos riscos através de investidores, melhor desenvolvimento através de produtos e tudo que o livre mercado proporciona de melhor. Unindo esses dois mundos, nós temos aquelas empresas que buscam atingir os dois objetivos. O que elas buscam? Seguir as estratégias quinquenais e estratégias do governo junto ao livre mercado, criando o que eu chamo de uma nova lógica, uma lógica Estado e mercado, que está extremamente influenciando hoje na China. Algo extremamente novo, mas eu tenho 2 artigos científicos que mostram que essa liberação de mercado junto ao Estado promove um maior desenvolvimento de novas tecnologias. Eu trouxe 2 artigos científicos para confirmar essa hipótese dentro do meu trabalho. Se você quiser ficar mais a fundo, fica ali. Então essas são as estratégias pela qual a China está se montando, está se forçando. Ou seja, então veja que as empresas que estão atuando lá agora, principalmente de tecnologia e buscam se inovar, eles se beneficiam tanto do que o Estado pode oferecer com ela, com pessoas, com inovação, com de patentes, do livre mercado, com investimento, com lucro, com soluções de mercado própria e investidores, diversificando o risco com outras pessoas, com investidores estrangeiros, permitindo diversificação de conhecimento, com estrangeiros vindos ajudar também. E tudo isso, essas empresas que se aproveitam dessas 2 estratégias tendem a ser recompensadas pelas 2 lógicas, lembrando sempre que você nunca pode ser contra o governo. Em relação à empresa, porque senão você vai tomar um bloco igual a Didi tem, a Didi, que não sabe, é a Uber do governo, ou a GST Duque, que não necessariamente foi contra o governo, mas ela estava contra as estratégias principais do governo e teve extremamente problemas. Então sempre que você for investir em uma empresa na China, fica ligado principalmente de qual as estratégias quinquenais do governo, o que o objetivo do governo tende para resolver os seus próprios problemas, porque isso é fundamental, onde independente de quão boa a sua empresa seja, se o Estado estiver com um objetivo em cima dela ou contra ela por algum motivo, saiba que ela irá ser influenciada negativamente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido claramente as estratégias do Estado e eu posso ter te ajudado de alguma maneira nesse conteúdo que eu não achei no YouTube. Para você que assistiu esses 4 vídeos, eu fico extremamente feliz. Eu fiz esses vídeos basicamente porque quando eu entrei para pesquisar, eu nunca achava nada em relação à Bolsa de Valores, as estratégias do Estado, é algo extremamente complexo, você tem que ir atrás de artigos científicos e tudo em língua estrangeira. E eu espero ter deixado claro aqui para vocês que buscaram no YouTube um pouquinho de conhecimento sobre a China e sobre o mercado financeiro. Se vocês gostou desses 4 vídeos, não esqueça de, se você quiser, de me apoiar, vou deixar meu Pix ali, se você achou interessante, tá? Muito obrigado. Opa, obrigado. Eu espero que com essa lista de vídeos, tanto de estratégia, quanto de estrutura, como de bolsa de valores, você tenha compreendido como funciona exatamente. Eu acredito que eu consiga ter feito da maneira mais didática possível para tentar ajudar você e você como investidor compreender claramente como funciona a bolsa de valores lá, os objetivos do Estado lá, como funcionam as diretrizes, as nuances em relação ao Estado e às empresas, e eu posso ter ajudado a decisão se você quiser ou não investir na bolsa de valores na China. Eu agradeço por você ter assistido até aqui no 4º vídeo, ou se você está aqui direto, assista meus outros 3 vídeos onde eu explico uma maneira mais ampla, mas uma maneira mais macro em relação ao mercado financeiro chinês. E eu tenho conseguido deixar com clareza como funciona cada parte. Se inscreva no canal, então, dê um like se você quiser continuar acompanhando notícias em relação ao mercado financeiro chinês e as novidades que eu vou trazendo aqui no canal. Muito obrigado!